Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal. Vamos falar agora sobre o que é a constelação familiar, quais as diferenças, quais os conflitos ela pode solucionar dentro do conceito, dentro da técnica que nós chamamos de abordagem sistêmica. Bom, primeiro, constelação familiar não é psicologia, não é psiquiatria, não é uma ciência acadêmica e não é magia. O que é, na verdade? Na verdade, nós temos um conceito de transgeracionalidade, ou seja, tudo que nós somos é uma consequência, uma reação do que nossos antepassados fizeram. Isso nos gera um conflito quando nós falamos sobre livre-arbítrio e outras questões. Mas aqui nós temos que entender que nós somos a soma de 7. É como nós fôssemos a ponta de uma seta. Então, diretamente falando, nós somos a consequência do que nossos avós fazem, dos que nossos pais fazem e dos que nós fazemos. Nós levamos essa consequência conosco. Agora, e como funciona a constelação familiar? Nós sabemos que racionalmente nós bloqueamos muitas coisas através das nossas experiências, nossas crenças. Nós enxergamos o mundo dessa única maneira. E quando entendemos que nós somos a soma, no mínimo, desses 7, para falar de algo mais recente, né? E isso pode ir muito além do que nós podemos imaginar dentro da constelação. Mas vamos nos concentrar nesses 7, né? Nossos avós, pais e nós mesmos. Quando nós entendemos que esse processo ele é contínuo e conjunto, então nós estamos aqui, nossos avós e nossos pais, como se fosse uma seta, direcionando para onde nós devemos ir. Se nós pegamos essa imagem não racional, porém ela existe essa informação em um nível um pouco acima, em um nível coletivo. Quando nós pegamos essa informação, a transformamos em imagens, nós temos o que nós chamamos de constelação familiar. Então, quando você vê os bonequinhos posicionados ou as pessoas posicionadas, elas simplesmente se conectam com essa informação e nos dizem qual é a imagem do momento da constelação familiar. Nós podemos explicar isso, inclusive, com o conceito de tecnologia da informação. Então, uma máquina ela tem uma imagem. Qual é a imagem dela? Tem tal memória, tal processamento, ligada a tais conexões públicas, privadas e tal. Basicamente, nós usamos essa técnica de imagem para posicionar e as pessoas acessam essa informação. Este é um ponto importante. Então, tem a ver com o espiritismo e espiritualidade a minha constelação familiar, porque as minhas crenças e experiências levam para a espiritualidade. Mas não necessariamente nós obtemos esta informação em uma constelação familiar. Ela pode ser simplesmente o trabalho da imagem. Este é o primeiro ponto. O que nós vamos ver a seguir é o que nós podemos fazer. A princípio, como nós trabalhamos com imagem, fluxo de energia, como estão posicionadas as questões, se são facilitadas ou complicadas para nós podemos atuar em qualquer sentido, seja empresarial, familiar, onde existe um sistema, ou seja, onde existe pontos, engrenagens que precisam se harmonizar ou se equilibrar. Às vezes tem coisas que não podem ser equilibradas ou harmonizadas. Outras variáveis podem estar envolvidas. Então, conflitos familiares, traumas, processos repetitivos, obsessivos, nós podemos atuar de diversas formas. O que é a constelação familiar em si? Simplesmente uma técnica. Tá? É uma técnica prática de observação e que ela movimenta algo no nosso interior, uma informação muito poderosa. Por isso ela funciona. Funciona em todos os casos? Não. Quando lidamos com questões humanas,
as variáveis são muitas. E nós vamos investigando essas variáveis dentro das abordagens possíveis para chegar a uma solução, ou de conflitos, ou de traumas, ou de posicionamento na vida. Por isso, geralmente quem estuda constelação familiar vai chegar em instrumentos da Kabbalah, da espiritualidade e outros conceitos, porque nós vamos agregando informações, buscando mais variáveis para chegar a uma solução do teu problema. É assim que a gente trabalha, tá? Como ocorre a sessão especificamente? Então nós nos reunimos, você traz as questões. As questões podem ser a própria questão pode ser você tentando encobrir a solução para a questão. Então o facilitador, o constelador, o terapeuta, ele vai, na maioria das vezes, buscar o indício na tua questão, mas ele geralmente não leva em consideração a tua questão. Ela pode ser uma autossabotagem já de início. Então, quando nós vamos conversando, falando a respeito do teu problema, nós vamos buscando o que está por trás. Da onde vem essa informação que você supõe ser o seu maior problema? É assim que nós vamos trabalhando. E aí nós chegamos a um movimento. Este movimento ali, com pessoas, com bonecos, ou com você sozinho, ou sozinha, traz essa imagem. E essa imagem precisa de frases de solução. Essas frases de solução, elas são muito diretas. Muitas vezes elas soam agressivas só por serem diretas, mas elas são solucionadoras. Por isso, frases de solução. A constelação familiar tem acompanhamento? Não. Por quê? Se nós estamos lidando em um nível não racional, tudo o que acontece a partir dali é de um nível mais sutil para o nível mais denso da matéria. Então, todas as vezes que você sai e vai racionalizar tudo o que aconteceu, 90% dos casos você vai destruir tudo o que aconteceu. Porque algumas informações não são racionalizáveis, você não consegue nominá-las. Você não consegue colocar uma hashtag nela. Não funciona dessa maneira. O que acontece posteriormente é que algo vai suavizando, algo vai desbloqueando. E aí, depois que você desbloqueia um nó, talvez surjam outros. E aí vem para outra questão. Nós temos que fazer constelação familiar toda semana, todo mês, todo ano. Depende desse processo. Eu desbloqueei um nó. Surgiu uma outra questão. Aquilo lá eu consegui resolver, mas a partir daquele desbloqueio, chegou-se a uma outra necessidade. E aí se faz uma outra constelação. É muito comum nós acharmos que nós temos um problema sério, sendo que o problema sério ele vai aparecer depois que nós vamos limpando, tirando os nós, quando a origem do problema está muito mais profunda, muito mais à frente. Essa é uma questão muito recorrente, ok? Isso que eu falei agora responde quanto tempo leva para se ver os resultados. Tudo é muito relativo. Quando nós falamos de ser humano, pode ser imediatamente, como eu já vi, durante a constelação já surgiu um suspiro de alma, um suspiro de solução, mas também pode não acontecer, ou pode acontecer e você nem perceber. Eu digo sempre que a pessoa que sai da constelação e não lembra mais de mim, é porque a constelação deu resultado. Quando ela fica querendo perguntar, solucionar, questionar, é porque não deu resultado. Ela está buscando algo para justificar o movimento que foi feito. Ela tem base científica? Não, nós tratamos aqui de metafísica. Você vai dizer, se eu te disser que espiritualidade tem base científica, nós vamos achar vários indícios, vários cientistas que dizem que sim. Agora, isso para nós não faz a menor diferença, porque nós vemos resultados a olho nu.
né? Quantas constelações as pessoas saem de coração aliviado? Quantas pessoas saem de coração aliviado dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de um templo, dentro de uma terapia holística? Então, o pragmatismo, a experiência, a observação nos dizem que funciona. Eu posso provar em bases científicas que funciona. Se existe esse trabalho, eu desconheço. Okay? Como a constelação lida com questões traumáticas? Esse é um caso complicado, porque aí nós vamos confundir com a questão psiquiátrica e psicológica, ou seja, são rumos acadêmicos estudados a fundo, a neuropsicologia, entre outros. Posso tratar traumas. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós pegamos aquela questão e vamos ver o que ela liga em questão transgeracional. É assim que nós lidamos. Por exemplo, alguns traumas são, alguns não, acho que todos os traumas são de situações com pessoas. Eu tive uma experiência muito ruim quando era criança e isso me bloqueou para ver o mundo. Quando nós ressignificamos essa questão dentro da técnica da constelação, nós aliviamos a pessoa, ela ganha um novo olhar sobre o fato e pode seguir. É algo 100%? Não podemos garantir nenhum tipo de resultado, mas nós já vimos funcionar e na maioria das vezes funciona muito bem. Substitui alguma terapia acadêmica, psicologia, psiquiatria, neuropsicologia de forma alguma. Assim como nós tratamos sobre questões espirituais e não podemos dizer que uma pessoa vai sair curada dali, mas que alivia bastante. E geralmente o cliente vai seguir um caminho muito mais suave a partir dali. E como eu falei, vai desbloqueando passo a passo e pode inclusive auxiliar nos tratamentos psicológicos e psiquiátricos com grande efetividade. Tá? Então nós já tivemos experiência e recomendações em alguma época de alguns profissionais, porque ajudava nas questões acadêmicas, nas questões destes profissionais. Quais são os riscos ou contraindicações, melhor dizendo? O risco é você se deparar com o que você não quer ver. Então, geralmente, nós temos alguns problemas que estamos tão habituados a eles, que é melhor conviver com eles até o fim da vida do que descobrir uma solução. Porque pode ser muito pesado ver que nós somos culpados pela maioria dos processos que nós passamos. E nós reclamamos desse processo. Então, se deparar com certas verdades, principalmente dentro do sistema familiar, dentro do sistema de trabalho, dentro do sistema de vida, do sistema de crenças, do sistema de experiências, é muito complicado para a maioria das pessoas. Então, esta é uma contraindicação. Só venha se tiver preparado, preparada para ouvir verdades. Não tem mão na cabeça. Tem suavidade no tratamento, tem respeito, tem equilíbrio, tem desenvolvimento humano, pessoal e espiritual, mas não tem mão na cabeça. Se não estiver preparado, não venha. É necessário acreditar para funcionar? Bom, os homens têm muito mais dificuldade de se deparar com uma solução visível no momento da constelação, porque eles são menos sensíveis a certas questões, a certas frases, a certos movimentos. Eles são mais duros, mais racionais. E mesmo assim, posteriormente, nós tivemos esse feedback positivo. Então, mesmo não acreditando, funciona. Agora, como você vai colocar esse parâmetro de funciona, não funciona, como é uma questão metafísica, se torna um parâmetro difícil de mensurar. Mas, muitas vezes, como eu falei,
algumas situações corriqueiras da vida se tornam tão diferentes que a pessoa consegue visualizar o resultado analisando com a constelação familiar. Aí tem a questão, poxa, eu fiz vários tipos de terapias, vários tipos de terapia mística, esotérica, metafísica, acadêmica, tudo ao mesmo tempo. Qual que resultou? Bom, todas contribuíram com seu pouquinho dentro do campo de estudo. Constelação familiar é uma prática espiritual ou religiosa? A minha é. Não religiosa, mas é espiritual. Por quê? Porque eu vejo a vida de uma maneira espiritualizada. Então, algumas situações eu vou buscar o conhecimento espiritual para ajudar mesmo dentro da constelação. Isso é um contrassenso? Não. Isso, se a constelação familiar, para quem a estuda, consegue fazer referências com a Kabbalah, você sabe que a Kabbalah é uma questão mística, é um estudo místico. Então, é mais óbvio do que possa parecer. Mas muitas pessoas têm resistência com essa palavra espiritual, com essa palavra místico, com a palavra esotérico, sendo que o mundo é um mundo ocultista, é um mundo cheio de simbologias. Nós vivemos isso há milhares de anos e não é porque nós não queremos, está aí um ponto importante da constelação, não é porque nós não queremos que não existe, né? Tanto é que nós vivenciamos este resultado dentro de uma sessão. Qual é o papel do constelador? Ele é muito intuitivo, porque nós nos habituamos ao não julgamento. Então nós vemos de fora uma situação que talvez você não consiga visualizar. Este é o papel de quem está de fora, é o não julgamento e visualizar o todo. Quando nós estamos envolvidos profundamente em uma questão pessoal, geralmente não conseguimos ver a solução que está diante de nós. E na constelação ela fica realmente diante de nós, na nossa cara, numa obviedade que assusta, de certas maneiras. E aí, com o uso dessa questão espiritual, nós permitimos que algumas informações a mais possam ajudar a solucionar esta questão. Não estamos falando aqui de incorporação, não estamos falando aqui de magia, não estamos falando de nada disso. Estamos falando de permitir uma intuição mais aprimorada, mais elevada, que possa trazer solução para a tua questão neste momento. Transgeracionalidade, o que é isso? Transgeracionalidade é um conceito da psicanálise, da psicologia, que fala do resultado de ações dos nossos antepassados em nossas crenças, nossa cultura. Isso é mais óbvio do que pode parecer. Tudo que nós somos só é resultado do que nossos antepassados viveram. Então, está ligado, se usa esse conceito, mas a constelação não está vinculada ao conceito acadêmico da transgeracionalidade. Porém, tem tudo a ver com ela. O uso dos representantes. Por que nós usamos os representantes? Essa é uma dificuldade da constelação individual. Porque aí depende muito mais do constelador do que da pessoa. Como eu falei, quando estamos envolvidos nos problemas, geralmente nós tendemos a não ver, ou não querer ver, ou não querer solucionar a uma autossabotagem. Então o uso dos representantes é porque aquelas pessoas não nada tem a ver com o teu problema e elas vão perceber coisas do teu problema de uma maneira quase mágica. Por isso que ela assusta de certa maneira, mas é só ligar um fio para acessar um programinha de computador, que no caso é a constelação, para acessar um arquivo que está ali, que a gente precisa ver. Essa pessoa acessa essa informação de uma maneira totalmente isenta, porque ela não faz parte do teu problema. Por isso que em grupo a constelação tem suas funções
mais aprimoradas do meu ponto de vista, tá? Em resumo, constelação familiar é algo extremamente positivo, está ligado a conceitos muito profundos, não surgiu do nada, surgiu de vários estudos de outras abordagens muito antigas. É um estudo conservador, sim, porque está sobre as bases do sistema, as bases da família, como o mundo funciona, como nós pensamos, como nossas crenças atuam. Nós pegamos ali os alicerces da civilização para poder entender o que está acontecendo consigo. É possível mudar de crença, é possível mudar de rumo, sendo que todo esse peso familiar está conosco? Sim, quando nós entendemos que isso não é um peso, é simplesmente uma força. Quando nós entendemos que essa força está conosco, nós podemos seguir em frente e ser o melhor que os nossos antepassados desejaram. Agende a sua sessão online, seja em qualquer parte do mundo. Nós faremos um esforço gigantesco para trazer solução à tua questão. Link aí na descrição.